Então, gente, peça a Deus coisas que agradam a você e agradam a Ele. Por isso que muitas coisas também nós não somos atendidos, é justamente porque a gente não sabe pedir e só pede coisas veniais. Então que só pede coisas veniais, aprenda a pedir coisas que agradam a Deus. Presta atenção. Você pede moto, você pede carro, você pede uma casa nova, você pede um trabalho, você pede família boa, uma família unida, você pede tudo assim, coisas veniais. Mas você já pediu a Deus, você pede a Deus para rezar, ter tempo para rezar? Você se ajoelha no Santo Sacramento, se ajoelha em casa e pede assim: Senhor, me ensina a rezar. Senhor, me ensina a tirar tempo para rezar, te agradecer, te bendizer. Me ajuda, Senhor, a tirar esse tempo para ti. Você pede? Não pede. A gente não pede. Então é coisas que agradam a Deus. Senhor, eu quero ser santo, quero ser santa. Senhor, eu quero... não vou dizer paz na família, porque é uma coisa que a gente vai ter pouco tempo. Mas a gente tem que aprender a pedir coisas que nos fortaleça. Por exemplo, você pede: Senhor, me ajuda, me dá discernimento para se sair do problema, da dificuldade, daquele obstáculo. Me dá clareza, Senhor. Me dá paciência para sair dessa situação. Me ajuda a me manter os olhos fixos em Ti. Me ajuda a mim fortalecer meu espírito para que eu seja paz onde eu estiver e seja a luz de Cristo. Você não pede, eu não peço essas coisas. Então a gente pede coisas veniais. Eu quero isso, quero aquilo. Não pede: Senhor, me ajuda a tirar tempo dos domingos para Ti. Me ajuda a ir para a missa. Me ajuda a estar na minha comunidade participando. Me ajuda a ser uma pessoa fiel a Ti. Me ajuda a ser uma pessoa que te agrada. A gente não pede essas coisas, a gente não pede. Então, é o que a leitura está nos falando, a leitura de hoje. Peça, meu filho, coisas que agradam a Deus. Peça sempre a sua santidade. Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero ser santa. Peça, não tenha vergonha, não tenha medo. Não é você pedir alto para todo mundo escutar, mas no ritmo do seu coração. Quando você comungue entregando na sua santidade. Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Naquele momento que você está comungando, é o momento que você ali pode entregar toda a sua família, aquele doente, aquelas pessoas, aquela sua esposa, seu esposo. É aquele momento que você tem a oportunidade de entregar. Por isso que a confissão é tão importante, porque a gente se limpa da sujeira e se purifica do sangue de Jesus. E nós estamos fortes espiritualmente para curar, para entregar aquelas pessoas que a gente precisa que se entregue, rezar para aquelas pessoas, ter misericórdia. Quantas vezes aí você pede assim: Senhor, me ensina a ser mais uma pessoa boa, uma mulher mais boa, um homem mais bom. Me ensina, Senhor, a fazer mais caridade. Me ajuda, Senhor, a ter mais misericórdia. Você e eu pedem essas coisas? Nós não pedimos. É coisas que agradam a Deus. É o que a leitura está pedindo, falando hoje, São João. Peça as coisas que agradam a Deus, não coisas veniais. Peça a Deus para estar no Santíssimo Sacramento adorando. Senhor, me ajuda a adorar o Santíssimo Sacramento, que hoje está sendo pouco adorado. Tem poucos adoradores de verdade no Santíssimo Sacramento. Me ajuda a ser esse adorador. Mas eu vou te dizer uma coisa: se é pouco é porque é difícil. Se é difícil é porque tem problema. Se tem problema é porque tem muita dificuldade, muito trabalho, muita perseverança. Quando você começar a adorar o Santíssimo Sacramento, você vai entender essas coisas. Você vai entender, você vai ter a visão que eu estou tendo e que eu digo para você.
quanto mais adorar o Santo Sacramento, mais problema, mais dificuldade, mais coisas vêm para você, para lhe testar, para tirar a paz, para você parar de adorar. Mas adore assim mesmo. Porque assim, às vezes a gente sangra por dentro e sangra por fora. Vai depender muito de cada pessoa. Não tô dizendo aqui para você que você vai sangrar por fora ou por dentro. Isso não cabe a mim. O que cabe a mim é dizer para você, todo adorador, todos, pode ver que sofrem, ou por dentro ou por fora. E muitas das vezes é as duas coisas. Mas essa mesma pessoa que faz isso, ela entendeu que Deus está com ele, Jesus está com ela ou está com ele o tempo todo. E ali está santificando, se purificando. Então seja esse adorador, seja essa adoradora. Eu vou continuar aqui um pouquinho, mais um pouquinho para frente, para compartilhar com vocês essa leitura. E se recebemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havemos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Ou seja, o que São João está falando aqui é os pecados mortais. Se não pecou pecado mortais, se não está vendo pecado mortais, que ele reze, peça perdão a Deus, que eu e você reze. Porque quando a gente não cai em pecado mortal, a gente pode rezar em casa e pedir perdão a Deus, que ele é perdoado, que são os veniais, são os pecados veniais. Mas os pecados mortais é preciso rezar e pedir junto ao padre. E não pense assim, o padre também peca, às vezes, porque assim, você vai confessar ao padre um pecado, às vezes ele está pecando aquele mesmo pecado seu, está caindo. Aí você fala assim, eu vou confessar com o padre que peca também, um pecado igual eu. Meu filho, ele tem um confessor dele, ele é o seu confessor, é assim. Todos os padres têm um confessor. Nós também confessa com os padres. Quando você confessa aqui dali, você está sendo humilde. É Jesus que está ali te perdoando. Não pense dessa forma. Por isso que a gente tem que confessar. Tem que confessar. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Ou seja, ao inferno, não conduz ao inferno. Existe pecado que conduz à morte, mas não é a respeito desse que eu digo que se deve rezar. Toda vez que a gente reza em casa, quando a gente faz uma caridade, quando tem uso de misericórdia com alguém, ali é perdoado vários pecados. Quando a gente amamos respeitando nossos pais, obedecemos, ali é perdoado vários pecados. Tudo isso conta. Agora, pecado veniais. Pecados mortais é aqueles que têm um 10 mandamentos. Se você caiu naquele 10 mandamentos, ali você tem que confessar o padre. Mas se você não caiu naquele 10 mandamentos nenhum e caiu outro pecado veniais, você pode rezar em casa e pedir perdão a Deus que você é perdoado e você é perdoada. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que tudo aquele que nasce de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o inimigo não pode atingir. Quando a gente não está em pecado mortal, quando a gente até combate os pecados veniais, o inimigo não consegue nos atingir. Não consegue. Não consegue, porque Deus está conosco, Jesus está conosco. E a prova disso é que a gente passa muitos obstáculos e vence. Então, quando a gente abre espaço de um pecado mortal, o inimigo tem força sobre a gente de alguma forma. Porque a gente está em pecados mortais. E aí a gente não pode estar vivendo pecado mortal. Por isso que eu disse para vocês, a gente tem que confessar o máximo possível se cair em pecado mortal. Correr para confessar logo, não demorar muito. Porque o pecado mortal leva à morte e que faz o inimigo ter força dentro da gente. Quanto mais você se confessa, mais forte você fica. Muitas vezes você vai pecar, mas não é que o inimigo foi o inimigo. Foi o desejo da carne. Foi o desejo do mundo que te ofereceu. Não é muitas vezes muitos pecados que a gente comete, não é o inimigo. É o
ou o mundo, ou o desejo da nossa carne.